Bom, Patorico, sem sacanagem, é esse o nome do canal. Esse foi o canal que criou as Smile Tapes, pelo menos foi ele que postou elas primeiro do que todos os outros. O canal foi lançado em 14 de nove de 2021, e o que me chamou a atenção é que na descrição do canal tá escrito compartilhando as descobertas do falecido Patrick F. Quem é esse Patrick? Provavelmente nunca vou saber, mas enfim. O primeiro vídeo desse assunto se chama Smile Tapes, anúncio e investigação. Olhando ele me lembrou aquela vibe de vídeo que dá nos filmes, sabe? Quando eles precisam alertar algo com urgência pra população. Nesse vídeo uma voz bizarra e robótica começa a explicar o que tá acontecendo. This message is broadcasted to raise awareness of a new drug in circulation, the Smile drug. O vídeo tá em inglês, e pelo fato de nenhum canal brasileiro ter falado disso ainda, eu mesmo traduzi, e a voz da gravação tá bem ruim, então eu já peço desculpa por qualquer possível erro de tradução. No vídeo alerta que existe uma droga suspeita circulando pelas ruas, é a droga do sorriso, é realmente esse o nome. The Smile Drug, ela soa melhor em inglês, mas enfim. A voz manda tu ficar longe de qualquer pessoa que tu acha que tá sob os efeitos dessa droga, porque essas pessoas são altamente perigosas. O vídeo conta que nos últimos meses mais de 500 mortes aconteceram por conta do uso dessa nova substância. O narrador também conta que essa substância é tão nova nas ruas que ele sequer sabe os componentes dela, e por isso ela tá sob investigação. Porém, ele alerta as pessoas dos 4 sintomas visíveis de quem usa ela, que são mania, uma risada incontrolável, violência e um sorriso medonho no rosto que o usuário não consegue tirar da cara. No vídeo também é comentado onde é mais provável de encontrar as pessoas que estão sob o efeito dessa substância, que seria pra te não passar lá por perto, que seriam em becos escuros e em lugares escuros em geral. É lá onde eles se escondem. Agora imagina tudo tendo que passar por uma rua ou um beco pra chegar em casa, chegando da escola, do serviço, e isso vir correndo na tua direção. Deus o livre. Agora o vídeo meio que entra no modo que ele dá instruções de como sobreviver a caso tu ache um deles. Se tu ouvir uma risada meio estranha, uma risada histérica, gargalhadas que vão ficando mais perto de ti à medida que elas acontecem, é recomendado que tu corra o mais rápido possível, sem parar. E que tu só pare quando estiver trancado em um lugar seguro, como a tua casa. Mas que tu confirme que a tua casa está toda fechada antes de cantar vitória. E se tu notar algum deles, mas ele não tiver te notado ainda, não olhe nos olhos dele. Fica imóvel com um objeto sem vida. Se ele te ver, ele vai te caçar. E a primeira parte do vídeo termina com a voz dizendo: não interaja. A segunda parte é um estudo de um jornal. Aqui provavelmente tem uma passagem de tempo nas gravações de uma para outra, até porque aqui eles já têm dados coletados e escritos sobre essa substância. Nos textos do vídeo diz que a substância é injetável nas veias e que aparentemente ela é feita de fungos, ainda não identificados cientificamente, e que o risco de injeção acidental é bem alto. Essa última frase eu não entendi muito bem. Depois disso o vídeo nos mostra 2 pacientes e a partir disso a gente já entende o que tá rolando. Eles injetaram substância nos 2 coitados aí para ver os efeitos. E seria isso uma crítica a como eles testam as coisas que a gente usa? Não é porque é irracional que não tá vivo. Nessa parte do vídeo não tem voz narrando, só tem texto. Nos é dito que esses 2 foram levados a uma sala de emergência no mesmo dia que se injetaram. Eles chegaram da emergência reclamando de uma dor de cabeça muito forte e câimbras no rosto muito repetitivas. Os médicos tentaram, mas nenhum medicamento aliviou as reclamações de nenhum dos 2. Já suspeitando o que podia ser, os 2 foram levados para um laboratório para serem analisados. Logo depois disso, o vídeo avança uma semana e nomeia o jeito que os 2 pacientes estão como estágio 1. Dessa vez o rosto sério e normal se torna um sorriso meio desconfortável, mas ainda normal entre algumas aspas. É dito que os pacientes começam a sorrir, mas que é contra a vontade deles, eles resistem para não sorrir, mas que isso era quase impossível. Como se uma câimbra tivesse paralisado o rosto deles daquele jeito. Apesar deles estarem daquele jeito e de terem adquirido meningite, o estudo diz que eles ainda pareciam tação. Ainda pareciam estar com a cabecinha no lugar. Depois desse diagnóstico a gente vai pra semana 2, ou estágio 2. E ainda que aquele sorriso que eles estavam fosse estranho, era humano. E daquele sorriso a gente foi pra esse que é ainda mais perturbador. Nesse estágio qualquer resistência a não sorrir não existe mais. O fungo da substância já é mais forte que quase tudo no corpo do usuário. E o que antes era um sorriso se tornou uma contorção que cria um sorriso dolorido no rosto da pessoa. E o comportamento deles mudou. Eles se tornaram um pouco agressivos, querendo dominar o lugar que eles estão. Tipo predadores procurando o território deles. E é nesse estágio que as risadas começam. Com essas circunstâncias medonhas, os médicos decidiram trancar os pacientes de um quarto. E nisso a gente pula 2 semanas.
Semana 4, estágio 3. Nesse estágio, os fungos já destruíram permanentemente o rosto dos pacientes, deixando o rosto dos dois muito contorcidos e com músculos duros, algo que não seria reversível nem reconstruindo em uma cirurgia. Porém, mesmo com a cara desfigurada, os músculos do rosto ainda se forçam a manter um sorriso assustador. O vídeo diz que se algum dia algum dos dois se recuperarem, um transplante de rosto teria que ser feito para eles conseguirem se reintegrar na sociedade, além deles também estarem mudos agora. Isso porque as cordas vocais deles pararam de funcionar por conta de toda a luta que o corpo deles tiveram contra a tensão muscular na região da face. Junto disso, as funções motoras dos pacientes começaram a parar de funcionar uma por uma. Nesse estágio ainda funcionam, mas com muita dificuldade. Depois disso, a gente pula mais uma semana. A gente tá no estágio 4 e na 5ª semana. Nesse estágio é notável que o paciente 1 envelheceu pra caramba, e com isso é constado que aparentemente a substância acelera o envelhecimento. Porém, não é um envelhecimento comum como o de um humano, que a gente ainda assim fica parecido com quem a gente era jovem. Esse deixa a pessoa irreconhecível. Junto disso, o paciente também adquiriu um Alzheimer avançado. E antes que tu pergunte, o paciente 2 não aguentou ficar vivo até aqui. A autópsia. Na autópsia, foi encontrado muitas células de fungo no cérebro do usuário. Também foi encontrada uma substância que é muito parecida com acetilcolina. Pesquisando sobre, eu vi que ele foi o primeiro neurotransmissor descoberto na ciência, e que ele tem um papel bastante importante no sistema nervoso central do nosso corpo. E assim como no cérebro, nas amígdalas tinha uma concentração grande do mesmo fungo. Depois de 30 minutos da autópsia, da boca do paciente saiu um gás do nada, que era nada mais nada menos que esporos do próprio fungo que infectou ele. Dentro da sala da autópsia tinha 2 doutores. Os 2 foram postos em quarentena. E é assim que o vídeo acaba. Não é muito difícil de notar que as Smile Tapes estão tentando contar uma história. Ou melhor, o Pato Rico tá tentando contar uma história. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o canal tem 12 vídeos no total. E somente 5 são sobre as Smile Tapes explicitamente. Eu digo explicitamente porque esse canal inteiro é um enigma. E eu realmente não sei dizer se os vídeos das Smile Tapes têm alguma ligação com os outros que não tem Smile Tapes no título. E os outros vídeos eu assisti eles, e eles focam muito na teoria que o Neil Armstrong, o primeiro cara que pisou na Lua, desde a sua volta na Terra tá meio diferente e estranho. E nos comentários desses vídeos sobre isso, só tem pessoas teorizando que o Neil de verdade tá lá na Lua ainda, morto ou vivo, e que quem voltou não é humano. As pessoas que acreditam nisso enfatizam isso com fotos comparando ele de antes e ele que voltou pra Terra. O canal é bem teoria da conspiração. Esses vídeos do Neil Armstrong seguem o mesmo método de montagem, música estranha e algumas fotos que de certa forma dão desconforto. No último vídeo sobre as Smile Tapes desse canal, se trata de um estudo um pouco mais aprofundado do que a gente viu no último. Nesse vídeo mostra mais pacientes, outras variantes e algumas outras coisas, incluindo isso. Esse assunto das Smile Tapes tem muito conteúdo ainda para ser feito. Fora a análise completa que a gente fez no primeiro vídeo, tem mais 4 que a gente ainda pode olhar. Se vocês querem que eu analise os outros vídeos das Smile Tapes, deixem nos comentários, vocês vão estar me ajudando bastante. Se vocês curtiram